Olá, galerinha do YouTube, se inscreva no canal, curta, compartilha, comente para que o vídeo chegue a mais pessoas. Curta para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Quem tem ouvidos, ouça. O que a Bíblia tem a dizer sobre a pandemia? Quando catástrofes ou calamidades acontecem, não é incomum procurarmos respostas para tais acontecimentos. Quem lembra da Covid-19? Pois então, a Bíblia apresenta uma forma peculiar de olhar para as tragédias da vida. As histórias bíblicas entendem os infortúnios como castigos de Deus, consequências de atitudes que não correspondem à vontade divina. A partir disso, o indivíduo precisa assumir uma postura penitente para tentar aplacar a ira da divindade. A pandemia que vivemos entre 2020 e 2021 não foram poucas as exeges de textos bíblicos e traziam respostas e caminhos para superar o momento. A Bíblia continua sendo um referencial religioso importante que define regras de fé e prática para aqueles que têm como livro sagrado. Exatamente que nada mais natural que se procure nela respostas para as circunstâncias da vida que parecem sem respostas e que se procure no sobrenatural a resolução de problemas insolúveis. O presente artigo analisa textos bíblicos e exeges odiernas que reflitam o tema. As palavras-chave são Bíblia, culpa, pandemia. E então virá o fim. O último fim do mundo aconteceu em 2012. Mais exatamente no dia 21 de junho, quando o calendário maia acabou. Bem, se estamos um pouco além disso, é sinal de que o mundo ainda persiste e que ainda não definiu a sua data de validade. A pandemia da Covid-19 chegou com cara de fim de mundo. Fim de mundo previsto em filmes entre uma pipoca e outra, a civilização por um fio, por um vírus. A fé tem seu jeito de explicar situações assim que fogem ao controle da razão e propõem seu jeito próprio de ler os dramas da vida. A cultura judaico-cristã traz nos escritos bíblicos diversas histórias com essa finalidade. A narrativa da criação é considerada um mito. Ela tenta explicar como surgiu o mundo e a humanidade, mas tenta também esclarecer a origem do próprio mal e sua interferência na vida da humanidade. Ali não se explica como o mal nasce, mas como ele afetou a humanidade. Adão e Eva representam a humanidade que vive o ideal da felicidade. Voltando-nos por isso para a questão menos ambiciosa de saber o que as próprias pessoas dão a ver através do seu comportamento como sendo sentido e intuito das suas vidas, aquilo que pedem da vida, aquilo que aspiram. A resposta facilmente não pode falhar. O homem anseia pela felicidade e quer ser e permanecer feliz. Este desejo tem duas faces, um objetivo positivo e outro negativo. Visa por um lado a ausência de dor e de desprazer. Bom, a possibilidade de não ser feliz encontra na leitura dos capítulos iniciais de Gênesis sua explicação. A desobediência ao Criador bem poderia custar-lhes a própria existência, mas em vez disso, justifica somente as raízes do sofrimento. Adão e Eva prefiguram a humanidade inteira. Daí o mal a eles imputado tem efeito sobre sua descendência. Dessa história, podemos depreender elementos arquetípicos que permeiam a ideia do sofrimento, como a culpa ou tentativa dela de se eximir, imputando ao outro a carga negativa de ação. E Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu. A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi.
Meu Deus, disse a mulher. Que fizeste, mulher? E a mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu a comi. Ainda dentro do material inicial do Gênesis, encontramos outra história que apresenta no potencial da natureza a razão divina para punir a desobediência ou distanciamento. O dilúvio, assim como o relato da queda, apresenta o sofrimento como consequência de uma mesma postura de distanciamento e desobediência. Embora o dilúvio bíblico signifique a destruição da humanidade sobrando uma única família, como tentativa de recomeço, ele não parece trazer as consequências futuras como a história da queda. O dilúvio tem um efeito devastador, mas é episódico. Esta é uma diferença primordial entre as duas histórias. No dilúvio, inclusive, Deus se compromete a não mais causar a destruição de todos os seres viventes. Seus efeitos acabam ali. Os efeitos da queda se entendem pela história da humanidade. Bom, podemos afirmar que tanto o evento da queda quanto do dilúvio justificam sofrimentos coletivos? Embora as histórias tenham dinâmicas diferenciadas, Adão e Eva são punidos e carregam as gerações subsequentes as consequências de seus atos. No caso do dilúvio, o efeito devastador da natureza acontece sobre aqueles que agiram em conduta negativa à divindade. Quem sobrevive não pactuou atos condenáveis que justificaram a punição. Os dois relatos, no entanto, respondem cada um a seu modo sobre a origem do sofrimento. Paul Ricoeur, em seus estudos sobre o mal, faz uma distinção necessária a essa discussão. Quando reflete sobre o pecado, sofrimento e morte, três conceitos com os quais o mal é relacionado. A religião, de forma geral, relaciona o mal à ideia do pecado, que é o mal em linguagem religiosa. Nesta visão, o mal é consequência de uma infração moral suscetível a uma punição. É aqui que o mal moral interfere no sofrimento, na medida em que a punição é o sofrimento infligido. Como sofrimento, ainda segundo Ricoeur, o mal se distingue da ideia do pecado porque chega sem que se possa perceber um erro que o justifique. Ou seja, o homem é uma vítima, legítimo autor da sua lamentação. A religião justifica, assim, a existência do sofrimento nas ações do homem, evidenciando em suas escolhas a necessidade de punição. A partir daí, podemos juntar muitos outros relatos bíblicos que comungam dessa mesma razão. Ora, o enredo que envolve o êxodo do povo hebreu do Egito também é cheio de significação neste sentido. As atitudes negativas do governante egípcio, todo o povo pegava com as pragas que lhe eram imputadas, uma versão um tanto diferente das suas histórias já apresentadas. A história é narrada no livro de Êxodo e tem como objetivo falar da grandeza do Deus dos hebreus sobre as divindades egípcias, e neste contexto que surgem as 10 pragas, que seriam punições aplicadas a Faraó por não aderir às reivindicações de Moisés pela partida do povo hebreu que jazia como escravo do Egito. Vamos finalizar por aqui. O problema é que Faraó decidia ali pela partida do povo hebreu, então por todos como soberano egípcio, de forma que o povo todo era açoitado pelos sofrimentos advindos das pragas. Não só o povo foi afligido pelas pragas, mas a natureza toda participa desses enfrentamentos. A água se transforma em sangue, os animais são atingidos por peste, por piolhos ou pela chuva de granizo. Todos participam da história, o que é até comum em muitas narrativas bíblicas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E digam graças a Deus, digam graças a Deus.